Morro de medo quando tem um carro atrás de mim. Eu não dirijo porque tem um carro atrás de mim. Realmente, é uma sensação um pouco negativa no começo da aprendizagem, quando a gente já tem tantas dificuldades, pensa em ir para o trânsito e vê um carro atrás da gente, ou muitos carros atrás da gente. Tem pessoas até que evitam olhar o retrovisor, e isso é muito grave porque o retrovisor é fundamental. O retrovisor, ele é os olhos do motorista para as partes do carro que o olho humano não enxerga. O olho foi feito para olhar para frente. A gente fica a maior parte do tempo olhando para frente na posição normal da cabeça. Quando você tem que olhar o que acontece atrás do seu carro para evitar que outro condutor se aproxime muito, para tomar uma atitude preventiva no trânsito, você olha para o retrovisor de dentro, aquele que registra tudo conforme o olho humano vê. Para as laterais do carro, para saber o que acontece ao lado direito e esquerdo do seu carro, você tem que olhar o retrovisor. E aí é onde muitas pessoas, com medo de dirigir no começo, insistem em ir para o trânsito sem dominar esse fundamento, esse equipamento fundamental para a nossa segurança, que é o retrovisor. Com medo, inclusive, de ver o que acontece na lateral do seu carro. Esse aí é o seu caso? Pois saiba que isso aí tem jeito, tem que ter jeito. Você não pode ir para o trânsito se você ainda tem medo do carro que está atrás de você. Sabe por quê? Porque em vez de se concentrar naquilo que está acontecendo à sua volta, nos diversos estímulos do ambiente, a pessoa com medo do carro que está atrás, ela vai evitar olhar. Se ela evita olhar, ela não vê um carro se aproximando muito. Se ela tem medo de olhar no retrovisor do lado, ela vai evitar olhar. O que vai acontecer? Vai ficar apavorado, vai dar seta e já se jogar na pista do lado, sem cuidado, sem olhar quem vem. Gente, estamos no trânsito. O que é trânsito? É um espaço compartilhado por pessoas, por bicicleta, por motociclista, por motorista de carro pequeno, de carro grande, de cegonheira, de jamanta, de ônibus. E a gente tem que aprender a conviver nesse espaço compartilhado que é o trânsito. Os motoristas precisam aprender a se comunicar no trânsito. E a nossa forma de comunicação pode ser tanto a seta, que é o sinal luminoso, a gente está dando para o outro motorista as coordenadas do que a gente vai fazer no trânsito, quando a gente sinaliza todas as intenções. E a comunicação também pelo olho. Se você olha no olho do outro motorista, você já lê a intenção dele. Se você olha para o outro motorista e vê que ele está indo com o carro mais apressadinho, opa, esse cara vai se jogar no cruzamento. Medo do carro de trás se resolve quando você treina bastante os fundamentos para dominar o carro e fazer ele comer na sua mão. A impressão muito negativa que se tem é: esse carro aí de trás vai bater em mim. Ou esse carro aí de trás está me assustando, principalmente quando é um carro grande. Eu estou atrapalhando o trânsito. Eu vou atrapalhar e esse carro de trás vai buzinar para mim. E aí a buzinada tem o poder incrível de fazer as pessoas se desequilibrarem emocionalmente e tomarem qualquer atitude precipitada. Não ajuda, principalmente porque tem motorista mal educado que buzina mesmo. E não é só para quem é iniciante, não. Os motoristas no trânsito, eles têm o dom de apavorar o outro. Podem perceber, a pressa é tão grande que o cara acaba colando demais no carro. Imagina, isso já é desconfortável para quem tem experiência para dirigir e domina os fundamentos do carro. Agora você imagina para quem está começando. E imagina se isso acontece
numa pequena subidinha, num desnível da rua. Aí acaba de apavorar mesmo. A pessoa não tem experiência, conta que o carro pode morrer na hora de sair, e se o carro voltar? E se o carro bater? E se bater atrás daquele carro importado que só a lanterna dele custa um dinheirão? São diversas coisas que apavoram as pessoas com medo de dirigir. São diversas coisas no trânsito que apavoram quem está começando. Sabe por quê? Porque não tem prática, porque não domina o fundamento. E muitas pessoas insistem em ir para o trânsito sem dominar os fundamentos. Gente, o que apavora não é o carro que está atrás. O que apavora é você não saber o que fazer quando aquele carro está atrás de você. Isso é o que apavora. E como é que a gente resolve isso? Com os treinos. Eu sempre digo e eu vou continuar insistindo. Quem assiste os meus vídeos sabe disso. Antes de você pegar o seu carro e se jogar em todas as situações no trânsito, você tem que treinar antes. Você tem que pegar o seu carro, tem que ir para uma rua calma, tranquila, com espaços apertados, e você vai ter que aprender o que fazer e como se virar nessas situações no trânsito, nesse ambiente calmo, tranquilo, controlado. Pegar um final de rua onde tem um rabeador para fazer a volta, o espaço é apertadinho. Primeiro, você não pode ir para o trânsito se o seu carro ainda morre. Se você não domina pedais. Pedais é o básico. É inadmissível que as pessoas saiam de um processo de formação deixando o carro morrer ainda, porque é isso que vai apavorar essas pessoas. O fato de não dominarem o carro. E aí vem, eu tenho medo do carro morrer no semáforo, eu tenho medo de levar buzinada, eu tenho medo que os outros me xinguem, eu tenho medo de o carro morrer numa saída ou numa entrada de rotatória, num cruzamento, que realmente é muito perigoso, pode custar muito caro para você e o dano maior vai ser o dano emocional. O carro não pode morrer numa saída de cruzamento. O que mais irrita os motoristas experientes em relação a quem tem dificuldade para dirigir, o que é? É que as pessoas ainda são muito lentas. Por exemplo, quando você está numa rotatória, a saída ela deve ser rápida. Não é que é para sair se apavorando, se jogando na frente dos outros carros. Você tem que perceber. Tem certas manhas no trânsito. Por exemplo, eu estou num cruzamento, eu estou numa rotatória. Eu tenho que prestar atenção no carro que vem em todos os sentidos. Quem está se preparando para entrar na rotatória, quem está se preparando para contornar essa rotatória. E às vezes passa um carro grande, está passando um ônibus, pega a carona. O ônibus, no momento em que ele estiver passando dentro da rotatória, ele vai impedir que os outros carros passem. Nesse momento, você, se está do lado tentando passar, o ônibus está passando ou está num cruzamento, passa junto, vai pegando carona no ônibus. Todo o tamanho do ônibus vai te proteger e evitar que os outros carros venham. E aí a pessoa que tem medo de dirigir, tem medo do ônibus e não passa do lado dele. Mesmo tendo espaço, ficando cada um na sua pista. Daí ela perde o tempo e os outros motoristas ficam irritados e começam a buzinar. Numa rotatória, a pessoa que ainda tem medo de dirigir, a pessoa que ainda está construindo a sua prática, ela vai mais devagar. Ela tem medo do outro carro. Ah, não vai dar tempo, eu ainda saio muito lento daqui. O outro motorista sai com mais rapidez. E o fato de sair devagar também está associado à falta de treino. Quando você treina essas saídas na rua calma, você pode reproduzir essa situação que vai acontecer no trânsito, mesmo estando numa rua reta. Olha, vou pegar esse ponto imaginário aqui, aquele ponto lá, ou um outro ponto de referência, um portão de garagem que seja, e imagina, olha, estou num cruzamento,
agora eu tenho que sair. Imagina a sua saída e faça esse treino nessa rua calma. Assim você vai conseguir sair mais rápido. O problema não é sair mais rápido. Você não consegue sair rápido se você não consegue sair com segurança. Então você tem que treinar primeiro o movimento certo do pedal para fazer a saída, sem o carro morrer, sem apavoramento, corrigir o que está dando errado, ouvir a resposta do carro. Quando você treina isso numa rua calma, você pode ir tranquilo para o trânsito. A questão é, tem um carro atrás de mim e isso está me apavorando. Por quê? Pergunte-se, por que esse carro está me apavorando? Porque ele é grande? Porque ele toma todo o seu retrovisor quando você olha? Não, não é por isso. É porque você não sabe o que fazer. E se o meu carro morrer, esse carro de trás vai buzinar. Então, vá lá e treine bastante na rua calma e tranquila os movimentos de pedais para o carro não morrer. Ah, eu tenho medo de ladeira. Tá, mas você só tá com medo de ladeira ou você tá treinando? O quanto você tá investindo em você para treinar? Nada? Não vá direto para a ladeira. Pegue uma pequena elevaçãozinha da rua, uma entrada de portão, uma entrada de garagem. Veja aí os nossos vídeos. Tem vídeos curtinhos aqui no canal que ensinam direitinho como segurar o carro, como sair com o carro numa rampa depois de parar, o engarrafamento em rampa. Tem outros vídeos que são mais compridinhos, que tem mais detalhes, mais explicações, com fotos de situações que você pode passar no trânsito. Treine antes. Quando você treina, quando você domina isso, vai para o trânsito, não interessa se o cara está atrás de você. Como que você vai fazer para afastar aquele cara dali? Você não pode evitar que tenham outros carros atrás de você, mas você pode evitar que eles colem, fiquem muito colados. Como? Quando você estiver dirigindo, dê umas olhadas no retrovisor de trás, você viu que o outro condutor está muito colado, dê pequenos toques no freio, dê pequenos toques em sequência no freio. Dê um toquinho, passou um tempinho, deu um toquinho, o cara já vai se afastar. Existe um fundamento. Por exemplo, você não pode ligar o pisca-alerta e andar com o carro com o pisca-alerta ligado, porque isso aí, se passa um agente de trânsito, ele vai te multar. Mas você pode, por alguns segundos, ligar o pisca-alerta, se vê que o condutor está colando muito no seu carro, ligue o pisca-alerta um tantinho, para ele compreender. Ele vai entender que o seu carro pode estar com algum problema, isso que é a leitura que ele vai fazer, e ele vai, opa, vou me afastar, esse carro aí está com esse condutor aí, ou esse carro aí está com algum problema. É uma técnica que funciona, só que você não pode andar a cidade inteira com o pisca-alerta ligado, que você vai tomar uma multa. Mas, por alguns segundos, deixe ligado, é uma forma de comunicação. O pisca-alerta, ele é para ser usado só com o carro imobilizado ou em situação de emergência. Para uma pessoa que está com medo de dirigir, tendo dificuldade, vendo o condutor colado atrás, isso pode ser sim uma situação de emergência, porque você não vai saber o que fazer, vai se apavorar, pode fazer uma besteira. Para você parar na faixa para o pedestre também, pequenos toques atrás, você vai manter o carro longe. Se você treinar bastante pedais, você não vai ficar mais com medo do carro que está atrás de você. Quando você parar num semáforo, parar numa fila e olhar no retrovisor e ver aquela fila de carro, é normal. Os carros estão parados, estão esperando a sua vez de poder seguir adiante. O que apavora você não é o carro atrás, é o que você não sabe fazer ainda para evitar um acidente, ou que o carro morra, ou que o outro cole atrás de você. Isso, gente, é por experiência própria. Quando eu vou dar aulas aqui, eu aplico um questionário extenso, faço avaliação do medo de dirigir das minhas alunas, dos meus alunos, e todos relatam o mesmo tipo de problema. Tenho medo do carro que está atrás,
Outros dominam todos os fundamentos do carro, só ficam apavorados com o carro atrás. Então a gente faz um trabalho, uma intervenção, um acolhimento emocional, um treino em rua calma e tranquila, não joga o aluno direto no trânsito. E aquele medo, as pessoas se pegam dirigindo e dizendo: caramba, mas eu não dirigia porque eu tinha medo, pavor do carro que estava atrás de mim. Não era medo do carro que estava atrás. O que estava te assustando é o que eu vou fazer. A impressão para quem está aprendendo a dirigir é de que o carro que vem atrás é um cachorro brabo, é um leão correndo atrás de você. É uma coisa que te assusta. É como se aquele carro que vem atrás tivesse vida própria e dissesse: sai da frente que eu quero passar. Tu tá atrapalhando. Sai daí que eu vou passar por cima. É essa leitura que quem tem medo de dirigir e pouca prática para dirigir faz de um carro atrás de você. A leitura que se faz, na realidade, é: o meu carro está na frente. O carro de trás tem que esperar. Ele é grande, mas ele não é dois. Ele não vai passar por cima de mim. Não interessa se o motorista de trás está nervosinho e com pressa. Eu só vou sair daqui em segurança. Se não tiver segurança, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Pode gastar seu dedinho na buzina. Pode fazer careta o quanto quiser. Pode xingar, pode espernear. Não vou sair, só vou sair com segurança. Sabe por quê? Porque se você se apavora, faz uma besteira, bate num cruzamento, porque o cara de trás buzinou e tá com pressa, você vai arrumar um acidente, vai ficar parado lá, com um monte de problema, vai perder seu tempo, seu compromisso, vai ter prejuízo patrimonial e emocional, e o cara ainda vai passar te xingando de tudo. Pitoco, meia roda, e palhão, e sei lá o que, babaca, de um monte de coisa. Então é isso que vocês têm que evitar. E como se evita? Com o treino. Mas eu fico muito nervosa, muito nervoso no trânsito, porque você não sabe o que fazer, porque você não treinou, porque você não foi para a rua calma antes, porque você ficou com pressa ou porque te empurraram no trânsito e você cedeu à pressão dos outros. O segredo de tudo, gente, é o treino. Carro se dirige nos pedais. Depois é que nós aplicamos aquilo que eu chamo dos fundamentos superiores do ato de dirigir, né? Que é a atenção, que é a habilidade, que é a calma, a tranquilidade, perceber as coisas no trânsito, aplicar os fundamentos de direção preventiva. Mas o carro se dirige nos pedais. O volante é só para indicar para que lado a cara do carro vai. Se você não domina o carro nos pedais, você terá problemas. Se você não domina o carro em baixa velocidade, você terá problemas. Então, como vai resolver? Com os treinos. Faço um desafio aqui para vocês, o mesmo que eu faço para os meus alunos. Domine o carro nos pedais. Domine o carro em baixa velocidade. Saiba o que fazer quando estiver no trânsito, quando estiver dentro do carro e for solicitado a tomar uma decisão. Saiba o que fazer. Tenha autonomia para saber o que deve ser feito naquele momento. Que você perde qualquer tipo de medo. Medo de bater, que está relacionado à falta de treino. Medo do carro de trás. Medo do carro da frente. Medo disso, medo daquilo, medo de tudo. É com o treino. Você tem que fazer o treino. Vai para uma rua calma, para uma rua tranquila. Simule todos os fundamentos que o trânsito vai te exigir. Andar devagarinho, andar no engarrafamento, ladeira, carro parado atrás, controle. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo à sua frente. O que está acontecendo atrás do seu carro você não pode controlar. Mas o que acontece à sua volta e acontece à sua frente, você pode e tem a obrigação, como motorista, de controlar. Antecipe-se aos riscos da via. Não fica esperando
a coisa acontecer para você agir. Perceba o que pode acontecer e haja preventivamente. Seja proativo, antecipe-se. Dirija sempre como se o outro condutor fosse fazer uma besteira e você tivesse que se defender dela. É assim que se dirige preventivamente, dirigindo sempre, se comunicando com os outros motoristas, tentando até adivinhar mesmo o que ele vai fazer, prestando atenção no comportamento do motorista, como ele dirige, ele dá sinais. A gente tem que saber ler os sinais no trânsito. Aprendam a ler os sinais no trânsito. É assim que a gente acaba com essa história de medo do carro de trás e passa a ver o trânsito com outros olhos, como ele realmente é. No trânsito sempre será um espaço compartilhado por todo mundo e sempre nós vamos poder ler a intenção dos outros motoristas, seja aquele que está atrás, do lado, na frente, e aí sim, sabendo o que fazer, a gente perde todo tipo de medo. Mas para isso tem que treinar. Bons treinos, condutores!